Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CRCast. Antes de qualquer coisa, para eu não esquecer, não deixa de se inscrever no canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, com quem você acha interessante assistir isso aqui, porque hoje a gente vai falar de um tema um pouco diferente, claro, abordando tecnologia, mas a gente vai ampliar nossos horizontes, a gente vai partir para uma digressão na área da medicina. O que de fato, como de fato a medicina tem utilizado a inteligência artificial, o que é realidade, o que é ficção, quais são as projeções, enfim. E para apresentar, para conversar comigo sobre esse tema num bate-papo, um amigo aqui de longas datas, o Heitor Castelo Branco, que eu conheço desde os 10 anos de idade, há muito tempo. Ele que é neuroradiologista do Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da USP, no grupo DI 24 horas, também no grupo Fleury, é doutorando em medicina, enfim, tem uma vasta experiência na radiologia, na neuroradiologia, e eu acho que é talvez o tema, a área da medicina, se eu estiver errado, mas é a impressão que eu tenho, Heitor, que talvez seja a área da medicina que mais esteja afetada pelo avanço das tecnologias da inteligência artificial. Então, foi isso que motivou a te trazer aqui, a te convidar para vir conversar. E seja muito bem-vindo a esse encontro aqui. Batendo na mesa, né? Não podia bater na mesa. Mas tá tranquilo. Obrigado, Berto, pelo convite, cara. É um prazer estar aqui. E você tem razão. Tipo assim, a radiologia sofreu muito por muito tempo, achando que a especialidade que ia acabar. Por muito tempo, há 10 anos atrás, eu fiz prova de residência e a radiologia era um dos cursos mais concorridos que tinha. Foi em 2010, então mais de 10 anos, eu tô ficando velho, hein? Mas era um dos cursos mais concorridos que tinha. De uns 5 anos atrás chegou a sobrar vaga, porque era a especialidade que ia acabar. Então é uma das que sofreu muito com os mitos da Beleza. inteligência artificial. Aproveitando que você falou aí, você tem 10 anos, né? Prestou provas, enfim. 10 anos você começou a radiologia? A neuroradiologia. A neuroradiologia. Você começou a radiologia quando? 2010. Em 2010 você começou a radiologia. Fazer a residência em radiologia. Isso. Em 2014. 2013 eu comecei a neuroradiologia, terminei em 2015. Terminou em 2015. Então, desde 2015 você é neuroradiologista. Neuroradiologista. Você lauda sobre cérebro. Isso. Pronto. Mas antes da gente entrar de fato no tema, e aproveitando esse gancho do intervalo de tempo, seguindo aqui o nosso quadro que a gente instituiu aqui, eu queria que tu contasse alguma história lá de 2010, de 2009, que relatasse a mudança, como é diferente laudar, como é diferente medicar, clinicar, hoje em 2024, nos últimos anos, comparando a 2009, 2010, quando você começou. Então, eu te conto até de antes, porque eu sou filho de uma radiologista, né? E eu lembro, as primeiras memórias da radiologia é laudando raio-x de tórax com minha mãe, né? Minha mãe pegava, tinha chama de negatoscópio, né? Na verdade era uma luz bem clara, que ela pendurava os filmes, escrevia ali o laudo num papel. Isso é aquele mesmo que tem nos consultórios do ortopedista, que a gente leva lá, uma luz branca, tipo o spot aqui do estúdio. E esse laudo era escrito na mão, que ia para uma digitadora e voltava o laudo para ser corrigido, e aí no final, quando estava tudo certo, era assinado. Então, quando eu entrei na radiologia, foi quando começaram duas revoluções. Eu peguei essa transição no hospital, que era a transição do filme, de pendurar para a tela, né? Os filmes começaram a ser digitalizados, e a substituição, o médico começou a laudar o exame, ao invés de escrever na mão. Eu peguei essas... Quando eu cheguei no hospital, tinha o computador e os filmes atrás que estavam criando poeira, e tinha um setor de digitação, por incrível que pareça. Então quer dizer que o médico fazia as anotações, deixava lá num papel riscado, e alguém que um técnico, ou era um digitador? Um digitador mesmo. A pessoa que só iria transcrever, só que passar limpo. Mas passava tudo errado, né? E aí, como eu era R1, eu passava horas conferindo o que o digitador... Eu pegava a anotação, porque eu tinha um entendimento um pouco melhor
Do que o termos digitador, médicos, né? claro. Então, o médico fez um garrancho ali, eu poderia entender mais o que era o garrancho do que o digitador. E aí eu pegava o filme, via o que o médico tinha escrito, via o que tinha saído no laudo e a gente que fazia a conferência. Por isso que eu perguntei, porque eu achei. Se a pessoa que digitava era alguém que tinha conhecimento em medicina. Não, era um Não era. digitador, uma Assim, pessoa. com o tempo a pessoa Claro, ia ganhando, né? claro. Tinha os digitadores mais experientes e tal, que a gente Mas na corrigia verdade muito a pessoa pouco. não estava conhecendo de medicina, ela estava conhecendo do Sim, dos garrancho termos, isso. da letra de cada médico e Isso, dos termos que eram utilizados. Então exatamente. a gente precisava do médico radiologista para fazer o exame à mão, a gente precisava do digitador e depois o residente, o Isso, residente, o R1 é o cara que chega primeiro, tá fazendo o primeiro ano da residência que fica com o isso. trabalho sujo. É, Vamos dizer assim, o trabalho braçal. é. E esse trabalho de correção, de análise, de checar a fonte era dele. Era dele. E hoje? Aí, então, aí a gente pegou essa transição pro digital, que aí hoje A gente, ao invés de botar isso no ainda tá, negatoscópio, a gente isso. coloca numa tela de alta O exame já resolução. vem aqui e assim, se tu imaginar que é um exame 2D, né, na tela, você só Sim. coloca aqui. Hoje os exames são, tirando o raio-x, claro, né, mas exame de tomografia, ressonância, a maioria deles é tridimensional. Então você joga a imagem aqui, você reconstrói ela do ângulo que você quiser, num plano que você quiser e tal. A maioria dos exames, né? E você mesmo já digita o laudo ali, né? Ou então, e isso são das coisas que a inteligência artificial está ajudando a gente a acelerar. E mas assim, a rotina hoje é você senta ali no seu computador, digita o laudo, já assina e manda Você embora. senta no computador com 2, 3 telas, Eu uma trabalho tela com de 4, alta na verdade. resolução Isso, telas e específicas. pronto. Mas assim, a tendência hoje, cada vez mais, e essa talvez seja outra grande revolução da radiologia, que é o que está atraindo agora as pessoas novas, que é isso deu mobilidade para as pessoas, né? Então, antes você tinha que ir no hospital para pegar o filme lá que vai laudar. Hoje eu conheço gente que mora na praia e lauda exame do Brasil todo, entendeu, cara? E é isso que está muito demandando uma nova procura pela radiologia, que outros benefícios que o home office traz, né? Então, isso é outra revolução que a gente está pegando nos últimos 14 anos aí. Nesse último caso, é uma tendência de várias áreas, né? Por exemplo, na advocacia isso também é muito comum. A gente vinha conversando no caminho que o meu processo, como os processos são eletrônicos, eu consigo aqui atender um tahitiano que cursa ou que é servidor público lá em Foz do Iguaçu, no Paraná. Tudo bem, eu consigo despachar, consigo atender ele por videoconferência, consigo despachar com os servidores, com o juiz. Todo o processo está digitalizado, está eletrônico. E isso, claro, muda assim, tudo e em várias camadas diferentes. Mas, voltando aqui, como é que essa história de... Como é que foram os primeiros movimentos da inteligência artificial, enfim, da tecnologia na radiologia? Os primeiros movimentos após, claro, digitalizar, mas de inteligência artificial. Quais foram as primeiras ideias? Como é que isso surgiu? Não, então, aí começaram a surgir os algoritmos de inteligência artificial e isso foi quando eu já estava na residência, né? Certo. Mas, assim, muito inicialmente ainda. Eu lembro que no primeiro ou no segundo congresso que eu fui nos Estados Unidos, que é o maior congresso do mundo, é o RSNA, eles começaram a fazer desafios de inteligência artificial e um deles era, você mostrava uma imagem de ressonância e você queria fazer um algoritmo para tentar adivinhar se aquele exame era de um homem ou de uma mulher. Imagina uma ressonância de cabeça. Eu não sei ver se é um homem ou se é uma mulher. Entendi. Mas o algoritmo acertava mais do que uma moeda. Eu ia acertar uma moeda. Então, aí começou-se a inteligência artificial vai saber mais do que o humano. Então, criou-se um pânico porque o que é os algoritmos de inteligência artificial que são mais discutidos na radiologia? Você vai
entregar um monte de imagem Isso. e é reconhecimento de padrão. Reconhecimento de padrão. Tudo que eu faço é reconhecer padrão. Eu vejo a imagem, eu digo que é. Eu vejo a imagem, eu digo que é. Eu vejo a imagem, eu digo que é. O que foi que falaram? Não, vamos pegar todos os diagnósticos que tem no Google, em todos os artigos, alimentar um super algoritmo que vai dar o diagnóstico de tudo, absolutamente tudo, em questão de segundos, melhor do que qualquer humano. E com isso, a demanda pela radiologia, não faça isso. Não faça mais radiologia, a especialidade vai acabar. E aí... Isso começa aí em 2014, 15? Não, eu acho que isso começou ali, mais pro final, perto ali de 2017. Esse movimento nos Estados Unidos. Isso. Teve a história dos pombos. Isso. Então, Conta a assim, história dos pombos aí pra gente. Essa não, história legal. é porque assim, então, esse negócio de não faça... Eu fiz um fellow fora, né? Eu fiz um fellow de pesquisa em Amsterdã. Fiquei 1 ano em Amsterdã estudando só AVC. E eu fiquei no departamento de radiologia lá. Certo. Enquanto eu estava lá, era no auge do medo. Tipo assim, eu estava trabalhando junto num departamento de engenharia, junto com pessoas que estavam desenvolvendo uma startup para detectar AVC. Entendi. Essas pessoas falavam claramente, e o chefe da radiologia que trabalhava junto com a gente obedeceu, tipo assim, pare de abrir vaga de radiologia, a gente vai tomar os empregos de vocês. Então isso foi em 2017. E nós estamos falando de um hospital, se você saiu daqui, de São Paulo, para ir para a Holanda, para Amsterdã, então era um hospital referência mundial. Eram os caras mais cabeças da área. Tinha acabado de mudar o paradigma do tratamento de AVC. Você tava lá bebendo da fonte e a galera chegou lá tocando terror e disse, não, para de abrir vaga aí porque vocês vão ficar sem ter o que fazer. Eles achavam que eles iam fazer, e eles estavam desenvolvendo esse programa, que eles achavam que eles iam achar a artéria que estava entupida e dizer como o paciente ia evoluir em segundos, melhor do que qualquer radiologista. Esse programa até hoje não saiu. É isso que eu ia perguntar. em que pé que anda? Não vingou. Não vingou. Por que não vingou? Falta tecnologia? É resistência humana? Não é, cara. É porque assim, e isso é uma coisa que é muito difícil reproduzir na área da saúde. Então, até o normal é difícil. Se você treinar um algoritmo de IA para falar assim, esse paciente não tem doença nenhuma, aí ele vai funcionar naquele aparelho para um grupo de 100 pessoas que você treinou e tal. Você leva aquilo pro mundo real, né, que eles chamam, né, para fora do algoritmo, para de funcionar. Até para, assim, você pega um tumor, que é bem específico, porque dependendo do tumor, você tem a marcador genético de onde foi na célula a mutação no núcleo. Então, tipo assim, ó, tumor do cérebro com mutação do gene DH e tal. Aí você treina lá a sua máquina para reconhecer, ó, esse tumor tem essa aparência que é típica, qualquer radiologista que olha sabe que é esse tumor. Você pega esses pacientes e faz em outra máquina e o negócio já não detecta do mesmo jeito. É impressionante como é difícil você reproduzir esses algoritmos de detecção fora do contexto que eles foram treinados. É um negócio assim que é Qual a fascinante. explicação disso? Eu acho que o olho humano ignora muita coisa que o algoritmo não consegue ignorar. Como, por exemplo, o algoritmo viu alguma coisa que sabe que é um homem ou uma mulher, que eu não sei. Certo. Mas, então, eu acho que tem muita variação que a gente intuitivamente ignora. Subliminarmente. Que o algoritmo, tipo assim, Não não, consegue. mas essa cabeça aqui, que nesse algoritmo dos Estados Unidos disse que era normal, essa cabeça de brasileiro aqui tá completamente errada. Então, tipo assim, mas só que pra mim é o normal, entendeu? Então, a gente... Não estou dizendo que isso não vai acontecer. Esses exercícios de futurologia são é só brincadeira. É só brincadeira, não né? Tem como a gente então, mas hoje a gente está nessa fase que é muito difícil a gente pegar algoritmos. Então, a gente, por exemplo, nos locais que eu trabalho, tem alguns algoritmos, porque quando a gente pega no universo da saúde, a gente tem, não sei como é nas outras áreas, né? Mas porque eu não li a literatura específica, mas na saúde tem os algoritmos que substituem você e os algoritmos que te ajudam. Isso. Os algoritmos que te substituem, tipo assim, então muito mais pesquisa nos algoritmos que te ajudam do que nos que te substituem, entendeu? Dos aplicativos novos que são lançados, esses substitutivos são cada vez menos. Os algoritmos que vão servir como ferramenta, como aumento de produtividade, sem dúvida nenhuma, eles já ficaram, eles já estão. A gente tem uma série de exemplos assim. O ChatGPT é o mais comum porque é o genérico, é uma inteligência artificial generativa genérica, ele faz qualquer coisa.
Mas, por exemplo, na área do direito a gente tem avançado. Atualmente o presidente do STF disse que em breve nós teremos uma inteligência artificial que vai produzir a sentença, uma minuta. Mas a gente tem já a inteligência artificial que faz resumo de processo, a gente tem inteligência artificial que categoriza processo, a gente tem inteligência... Enfim, a gente tem no judiciário brasileiro mais de 100 projetos de inteligência artificial catalogados até 2022, que é o dado consolidado. Atualmente esse número certamente é muito maior. Me dá um exemplo de uma ferramenta que te ajuda, como isso funciona para ti no dia a dia. Não só que me ajuda, mas que tem um impacto potencial na saúde pública gigante. Então, por exemplo, hoje o algoritmo que mais tem impacto na radiologia é um mecanismo acelerador de exame. Então, outra revolução que eu peguei na época da radiologia. Quando eu comecei radiologia, um exame de ressonância magnética era 40 minutos. Um exame rápido era 25 minutos. Hoje você entra numa ressonância para fazer uma ressonância de joelho, você faz com uma inteligência artificial de aceleração, é 5 minutos, 7 minutos. Aí tu imagina para uma clínica de radiologia que antes fazia 50 exames num dia, pode fazer 80. 5 minutos um exame 5 minutos um exame de ressonância de joelho. Como é que funciona isso? Então, por exemplo, como é que funciona a ressonância? Certo. Você liga um campo magnético, Sim. aí todos os spins ficam de um jeito, ele desliga esse campo magnético, em termos grosseiros, tá? Claro. E aí eles vai captando essas mudanças de spin. E aí, quanto mais tempo demora, melhor a resolução que ele fica. Aí o que aqueles caras estão fazendo? Então, tipo assim, vamos ver se a gente consegue fazer uma aquisição rápida, com resolução ruim, e fazer no mesmo paciente uma aquisição boa com tempo longo. Entendi. E aí eu pego esse pixelzinho que eu fiz na resolução e eu treino o algoritmo para falar assim, ó, esse pixel aqui, se ele tiver desse jeito, com a resolução boa, ele fica desse jeito aqui. Entendi. Entendeu? Entendi. Então os caras usam algoritmos para corrigir. O paciente mexeu no meio, para corrigir até falha de movimento. Que loucura, o cara faz algoritmo. Então, tipo assim, hoje o exame de ressonância com esses algoritmos de inteligência. E, tipo assim, isso, tipo assim, o desenvolvedor, né? O cara teve tu imagina o tanto que esse cara tá vendendo de máquina de ressonância. E o tanto que isso tem impacto, e tipo assim, a gente fala muito de número, de dinheiro, mas, cara, gente que não conseguia fazer ressonância por claustrofobia, porque o exame ficava 40 minutos lá. Exame chato de fazer. Agora o cara faz em 5 minutos. O tanto de gente que tá em fila para fazer ressonância em um hospital público aí, e agora o hospital público, ao invés de fazer um exame a cada 30 minutos, pode fazer um a cada 10. Então, tipo assim, isso, um algoritmo desse, ele não muda só o dinheiro de uma clínica. O cara tem impacto em saúde pública. Isso aí você aumentar um acesso a um exame terciário desse, que pode definir o estadiamento de um câncer, é um negócio life-changing, né? É um negócio de impacto violento. E essa fila que tá desovando, ela vai engarrafar onde? Hoje, então assim, aí voltando para a conversa da telemedicina, né? Uhum. Então... muitos hospitais públicos hoje estão completamente sobrecarregados. Então tem o que eles chamam de lagos de exames. E hoje só o que tem é gente trabalhando para empresas de telemedicina que são contratadas por hospitais públicos, porque o cara foi diminuindo o tamanho dos tempos de exame e aumentando cada vez mais, só que não tem quem laude tanto exame. E aí os caras têm que terceirizar, porque infelizmente, tipo assim, se você pega esses exames de alta complexidade, não é qualquer pessoa que pode laudar, entendeu? E não é todo mundo que está disposto a... Entendi. Então, aí aqui puxando aqui para a área jurídica, então aí o poder público vai ter que buscar mecanismos de contratação de empresas que forneçam esse serviço. Isso. Então, nada daquela história de que vai acabar a radiologia faz sentido, porque eu estou produzindo mais exames, mas alguém tem que olhar esse exame e dar um encaminhamento. Tem. Alguém tem que fazer... eu estou aumentando a quantidade de exames, não necessariamente eu vou perder os profissionais que estão lá. Na verdade, eu vou precisar do mesmo número, talvez mais profissionais, para fazer a fila andar. Não, e para a área do direito, eu tenho certeza que a quantidade de pessoas que vai estar fazendo seguro, porque vai ter a quantidade de... É humano, né? Se você faz 10 laudos num dia e você passa a fazer 50 laudos num dia,
você tá Vai mais errar, exposto, tá claro. mais paciente. Claro, você vai errar. E mesmo que você erre só 0,1, Vai errar. no mês você vai errar. É. Você vai lá dar 5 mil exames, N- você vai ter. Algum deles, alguém vai estar. Então, tipo assim, o impacto na 0,1 de 5 mil é muita gente. É muita gente. É muita gente afetada. Isso é um problema que se discute muito no direito, Heitor. Porque a inteligência artificial ela tem o poder de potencializar tudo. Então, por exemplo, a gente discute muito isso com relação à substituição do juiz pessoa pelo juiz máquina. Aí a gente diz, cara, mas o juiz máquina ele tem um viés, que a gente chama de viés algoritmo. E deve ter também, certamente deve ter deve ter alguma pesquisa, você me diz depois, se tem pesquisas dizendo que os laudos são melhores para classes, raças de pessoas. Provavelmente. É porque no direito isso se aplica. As decisões são piores para as minorias. Isso tem estudo já científico provando. Porque eles se baseiam nos processos que já aconteceram, né? E o algoritmo é criado por pessoas, via de regra, não minoritárias. Sim. Então, eles são contaminados com esses vieses. Então, isso se aplica no direito. E a discussão é, mas tá, viés sempre existiu. A gente sempre teve sempre foi pendente para um lado. As discriminações estruturais elas sempre existiram. Mas qual é o grande problema da IA nesse ponto? É que ela potencializa. Enquanto um juiz faz 1.000 sentenças por mês, a IA faz 10.000. Então você produziu aquele mesmo erro 10.000 vezes. É mais ou menos o que você está dizendo. Se eu aumentei a quantidade de exames, ainda que eu mantenha o percentual baixo, o número bruto vai subir. Não é isso? Falou uma coisa aqui que eu achei interessante, é que falou assim, não sei como o cérebro humano elimina informações que o algoritmo, que a inteligência artificial não elimina. O quanto tem de proximidade, de verdade, na ideia de que a inteligência artificial ela é construída a partir do cérebro ou isso é mito? Não, é isso aí. É porque quem te falar que entende como é que o cérebro funciona tá mentindo pra ti, cara. Isso aí você fala assim, a inteligência artificial reproduz o pensamento. Ninguém entende como é que o pensamento funciona, cara. E a realidade é essa. A gente entende muito pouco do nosso cérebro. Muito pouco. Você imaginar como é que um neurônio conta daqui pra cá pra eu achar que... para eu fazer um raciocínio, né, para eu buscar na minha memória que essa imagem é dessa doença. Por que eu tive aquela epifania? Por que eu reagi daquela forma? Ou assim, tipo assim, assado? não é nem isso, é tipo assim, qual foi o meu processo de raciocínio? Se é porque eu vi aquela imagem e eu busquei num catálogo de imagens e procurei o catálogo mais próximo, ou é porque eu fiz um raciocínio que aquele padrão de imagem que apareceu assim, cresceu e tal, então isso aqui é um tumor. E aí, entendeu? Tipo assim... Não tem um algoritmo. O cérebro não tem um algoritmo. Não tem um algoritmo. Ninguém sabe como é que o cérebro acessa as informações e processa as informações para eu escolher o que eu reconheci naquele padrão, entendeu? E provavelmente, ainda te digo outra, eu acho que cada pessoa processa até de um jeito, né? Não necessariamente o jeito que a minha memória funciona é igual a de outra pessoa. Então, você querer dizer que o algoritmo funciona como uma regressão linear. É tipo assim, a matemática. A variável tal aumentou a chance disso bem daqui, é isso que eu estou reproduzindo 1 milhão de vezes com 1 milhão de variáveis. No nosso cérebro, não sei se é assim que funciona. Então, essa comparação aí, eu não curto muito ela, não. Por que se insiste tanto nisso? Então, por que as pessoas insistem tanto em vender essa ideia de que nós estamos tentando replicar o cérebro humano, se nem médicos nem cientistas conseguiram entender ainda como é que ele funciona? Cara, ou existe realmente essa busca? Eu acho assim, que existe um incentivo muito grande. A gente está num momento, eu sinto pelo menos, tá? E aqui entra o lado um pouco cético meu. E até um viés meu também. Eu não sou um empreendedor, eu não tô ali na frente, eu sou um early adopter, né, digamos assim, né? Tipo assim, eu não sou um cara cético da tecnologia, mas eu não tô ali desbravando e criando algoritmo de inteligência artificial.
Mas estamos num momento que eu penso muito como foi aquela bolha do .com lá, né? Que tipo assim, quando começou a surgir a internet, todo site que surgia era o site que ia revolucionar a humanidade e tal, não sei o quê. E no final, tipo assim, não que a internet não serviu pra nada, serviu. Mas a gente tá num momento que todo algoritmo vai revolucionar a humanidade e alguns deles vão ficar. Só que todo mundo tá vendendo o próximo algoritmo que vai revolucionar a história da Todo mundo humanidade. quer lançar o próximo Todo mundo unicórnio. quer lançar o próximo unicórnio. Alguns vão ser. Uhum. Quais vão ser? Vão vários falhar no meio do caminho, né? Então, Uhum. eu acho que tem muita pressão nisso daí, entendeu? Eu já vi isso, inclusive, na radiologia. Tipo assim, por isso que eu acho que eu sou um pouco cético. Porque, por exemplo, quando eu entrei na radiologia, estava surgindo a espectroscopia, é uma técnica bem específica, tá? É uma técnica que você chega lá e você mede o componente, os metabólitos que tem no cérebro. Você bota lá um voxel, né? Que é um pixel, mas é um volume. Aí você fala lá, ó, nesse metabólito tem 1000-inositol, N-acetil-aspartato, lactato, não sei o que. Ele marca lá uns elementos químicos que ele Certo. vai lá e consegue medir. Achava-se que isso ia acabar com a radiologia. Porque cada doença vai ter o seu marcador molecular e esse marcador molecular vai pegar e vai descobrir. Tipo assim, você não precisa mais ter o diagnóstico Isso do tem a padrão de ver com o imagem. mapeamento do genoma humano? Nada a ver. Não, isso foi outra coisa também que achavam que acabou o diagnóstico da radiologia, porque todo mundo vai fazer um genoma É. e aí você vai ver ali no. Não serve pra nada, não. Serve pra muita coisa. Mas a gente viu que não responde todas as perguntas também. Hoje ninguém tá sabendo de todas as doenças que você vai ter. Não é que não é inútil, mas tipo assim, essas tecnologias novas surgem, as pessoas acham que vai responder todas as perguntas, elas respondem algumas para coisas específicas. E até a próxima surgir, né? Então, assim, eu acredito na inteligência artificial, Usa. uso, mas assim, eu não acho que ela Hum. vai ser, tipo assim, que vai chegar e vai substituir o humano e vai acabar com todos os empregos e não, a Então gente pode ficar tranquilo que radiologista vai continuar existindo, né? vai ficar. Médico vai continuar existindo, advogado. Isso acho que beirou muitas áreas, né, preocupações. Muito com quem trabalha com padrões, com repetições, né? O radiologista trabalha com imagem. O advogado trabalha com padrão de texto, pesquisa da lei, montar os casos a partir do que ele conhece, enfim, dos precedentes. Tem, Então tem, isso é comum. tem uma coisa peculiar da saúde de forma geral, não na radiologia, tá? Aham. Que é o compartilhamento de dados, né? Então, por exemplo, isso de forma geral, né? Então, quanto mais dados você tem, melhor o algoritmo que você treina, né? Claro. E que nem tem o Open Banking, não existe o Open Health ainda, né? Então, o SUS não tá aí treinando uns algoritmos com 100 milhões de pessoas. Isso não existe. Cada hospital trava, né, os seus bancos de dados e a gente tem que conversar como sociedade em como a gente vai querer lidar com isso, né? Porque a gente pode estar perdendo algoritmos de detecção de câncer, de detecção. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente vai ter que conversar como sociedade no futuro próximo, né? De como vai ser esse compartilhamento de dados da saúde para a gente conseguir gerar big data, para a gente conseguir gerar melhores preditores, né? E essa é uma conversa séria. Essa é uma conversa séria. Essa é uma conversa que envolve questões morais, filosóficas, porque você pode pensar, se eu vou pensar do lado estritamente pragmático para resolver pontos, é óbvio que você vai dizer, não, mas é claro que tem que compartilhar os dados, porque é compartilhar em nome da ciência, da melhor, da evolução da sociedade, porque eu vou gerar mecanismos de algoritmos que podem tratar o câncer, e isso vai melhorar a sociedade em mil níveis. Tratar não, mas tipo assim, detectar precocemente, né? Sim, Você pega um cara. pronto. Mas em compensação, você gera um risco enorme social de você perder o controle da sua vida, de você perder o controle da sua informação, dos seus dados, e você fornecer isso a um Estado a troco de quê? Isso, os escritores, os romancistas antigos
discuta isso há muito tempo. Eu cito aqui a obra tradicional de George Orwell, 1984. Eu cito aqui o Admirável Mundo Novo também, do Aldous Huxley, em que o Estado, em nome de um bem maior, ele sobrepõe-se aos interesses individuais. Essa discussão é uma discussão séria. E é uma discussão que é antiga, mas eu acredito que ela ainda seja prematura. Não sei se eu me faço entender. Nós não estamos prontos para discutir isso ainda. Porque uma coisa, Heitor, a gente discute isso lá quando esses caras escreveram esses livros. Esses caras escreveram esses livros, não faziam ideia de... O Huxley, principalmente, que é de 1932, o livro, não fazia ideia de inteligência artificial. Então, ele cria uma sociedade distópica que... Eu estou viajando aqui, mas é isso. Coincide muito com o que a gente vive hoje. O mundo do Estado Novo, a sociedade, o Estado no Estado Novo, no Admirável Mundo Novo, coincide muito com o que a gente vive hoje. Mas por outras vias. Porque aqui, a gente estava conversando aqui antes que a gente tem que expor a nossa vida, a gente precisa alimentar os dados, a gente precisa abrir mão de nossa privacidade, nossa intimidade, muitas vezes em nome do Estado. E aí o Estado tem esses dados centralizados, terá um dia esses dados centralizados, terá esses dados organizados, e o que ele vai fazer com esses dados? Aí a gente tem que rezar, torcer, esperar com que eles sejam utilizados da melhor forma, ou não, aceitar que um dia isso vai se tornar outra coisa, que essa sociedade vai, enfim, descambar para outro lado. E tem repercussão, por exemplo, isso é uma pergunta, ignorância minha mesmo, porque, por exemplo, a gente vê, principalmente na área da saúde, tem muito ataque hacker a banco de dados de saúde. Sim. E as empresas ficam em estado de pânico, né, quando tem. Então, assim, eu sei que o Grupo Fleury já teve alguns, o Einstein já teve, o Círio já teve, grandes centros já tiveram. Se o cara não paga e esse dado vaza, já aconteceu isso alguma vez? Pagar o quê? O resgate. Porque a maioria deles... sequestro de dados, eles pedem sequestro... Pedem recompensa. Eles bloqueiam o sistema e falam que vão liberar os dados se o cara não pagar a recompensa lá. Eu acho que a maioria no final acaba pagando. Ou dando um jeito de resolver o problema. Eles terminam não falando, né? Só falam como que resolveram. Mas, tipo assim... De quem é a responsabilidade? Eu só queria ilustrar que, tipo assim... Vale muita coisa esse dado, né? Vale. Esse dado vale dinheiro, né? Então, senão ninguém tava sequestrando eles e cobrando dinheiro. Bilhões de dólares, enfim. A responsabilidade é de quem coleta, de quem armazena o dado. Nós temos uma lei recente no Brasil, inclusive o episódio passado a gente falou sobre isso, proteção de dados, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela existe exatamente para evitar ou para mitigar situações como essa. A gente importou essa legislação da Europa. Importou, claro, com as devidas adaptações. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados diz basicamente isso. Quem armazena, quem cuida dos dados, quem coleta, quem produz os dados, tem que seguir uma cartilha, uma série de recomendações, uma série de cuidados, uma série de protocolos cibernéticos, sociais, físicos, para não vazar esses dados. E havendo o vazamento e ficando comprovado que há uma brecha nessas políticas, a empresa, quem coletou o dado, né, vai ser responsabilizado. A gente falou muito disso aqui eu ia dizer aula passada, no episódio passado. A gente falou muito disso aqui, porque a gente não tem essa cultura, cara. Você quer ver? Vou fazer aqui uma pergunta pra ti. Você entra num site, Heitor, entra num site pelo seu celular, aparece a janelinha do cookies, o que você faz? Eu queria que tivesse um botão assim, aceitar todos os cookies daqui até eu morrer. Pronto. Tá respondido. Tá resposta. Eu queria aceitar todos os cookies, todos os sites e sempre, pra eu não ter que ficar apertando sempre, não é isso? É isso. Pronto. Mas você faz isso porque você acha que os cookies, se você não aceitar, vão te atrapalhar de navegar no site? É. Não vão.
A gente não tem essa cultura, a gente não tem essa educação. Tô falando aqui com um cara que é entusiasta de tecnologia, doutorando, neuroradiologista, enfim, da alta elite intelectual brasileira, e que ele achava, até o presente momento, como várias outras pessoas, que se ele não marcar, aceitar todos, ele não vai conseguir navegar no site. E ele vai. Porque existem dois tipos de cookies. Existem os cookies de funcionamento, que eles não podem ser desativados. Esse você não consegue desativar, nem que você queira. E os outros que são de publicidade. Esses são os que você aceita. Então a gente, por preguiça, por falta de instrução, comodismo, a gente simplesmente taca o dedo lá e aceita. É por isso que eu disse. É uma discussão importante sobre os nossos dados, como eles vão ser protegidos, armazenados, gerados, utilizados, mas a gente não está pronto ainda para as consequências disso, porque a gente não tem informação. É uma discussão complexa, né? Então, tipo assim, a gente está falando de inovação, né? Isso. E uma inovação, né? Não sei se é tão inovação assim, porque isso já acontece nos Estados Unidos há muito tempo, mas uma evolução talvez natural do nosso sistema de saúde, que você falou de centralização de dados, é que a gente está vendo uma centralização do mercado de saúde brasileiro, né? Então tem grandes redes que estão no mercado aberto na bolsa, que estão comprando todos os hospitais no Brasil e tal. Teresina ainda não chegou tanto, porque não tem muito convênio aqui, então eles não têm. Mas se tu pegar em São Paulo, tem 3 empresas de saúde e tal. Então, você tem um plano de saúde, você está limitado ali àquelas opções. Sim. E aí eu vou trazer para a realidade de Teresina, por exemplo. Então, vamos unificar aqui todos os sistemas de imagem de todas as clínicas. Entendi. Então, agora o médico... Ótimo, né? Então, tipo assim, o paciente vai chegar lá no consultório do médico, ele vai passar o CPF dele lá, ele vai digitar o CPF, tá ali um site com todos os exames que o paciente já fez. Esse é o melhor dos mundos. Se você falar isso pra qualquer médico, é a melhor coisa do mundo. Porque hoje, o que o paciente chega? Chega com uma sacola de exame, e aí, tipo assim, ó, esse exame eu fiz aqui. Sacola da UDI. Cheguei com esse exame aqui, aí o cara vai lá, abre um site, aí eu digitei aqui o login e a senha pra ver aquele exame. Aí eu, não, vixe, mas o exame anterior que eu tinha feito foi em outro lugar, aí ele vai ter que abrir outro site pra ver outro negócio. E aí você pensa, pô, um lugar que vai ter tudo é um negócio que todo médico vai gostar, né? Mas compilar isso. Mas aí você pensa o seguinte, se tu foi num neurologista e tu tá querendo pegar uma segunda opinião de uma pessoa. E tu não quer que esse cara saiba que tu foi em outro médico, ou tu não quer que o outro médico saiba que tu foi em outro neurologista. Entendeu? Tipo assim, as consequências não intencionadas do que tu tá fazendo. Então, tipo assim, tem... E mais, eu não quero também contaminar a minha segunda consulta com a opinião da primeira. Eu não quero enviesar. Isso. Eu quero chegar pro cara e dizer assim, ó, me diga o que você acha. Porque se eu chegar dizendo assim, ó, eu fui lá no fulano e o fulano disse isso. Ou ele vai lá e abre e diz, não, eu fui lá no Heitor e o Heitor laudou assim. Não, pô, foi o Heitor que laudou, peraí, deixa eu pensar 2 vezes. Pra não laudar ao contrário do Heitor. Assim. Isso sem falar na possibilidade de vazamento. Isso. Sem falar na possibilidade do que é que pode ser feito com esses dados. E, cara, não vamos nem falar do vazamento doloso, que é o que o cara esse que você tá falando, do hacker, né? O cara que vai lá e minera os dados. Não, vamos falar no vazamento culposo, que é o da funcionária, da recepcionista, do médico, do advogado, que deixa o computador ligado, logado em alguma senha, e alguém vai lá, acessa, olha e diz, olha, que legal isso aqui, olha como são importantes esses dados, olha o que eu posso fazer com isso. E isso tudo compilado no sistema médico a uma senha de 4 dígitos de distância, que geralmente é 1, 2, 3, 4. A gente... É isso que eu tô falando. Essa conversa do Big Data, do Open Health, é um negócio... Porque, assim, você querer... Hoje, a gente precisa ter uma discussão séria sobre custo de saúde. Sim. E, tipo assim, eu tô falando do pior cenário possível, né? Claro. Que é, tipo assim, claro que é uma exceção, o cara que vai querer ali pedir uma segunda opinião e tal, não sei o quê. Mas o que a gente joga de dinheiro fora, tipo assim, por exame repetido, por exemplo,
É uma coisa assim gigante. Tu imagina o cara tá atendendo no ambulatório do SUS, aí o prontuário dele se perdeu, ele foi para outro hospital, mudou de cidade, aí o cara chega lá e pede outro exame, o mesmo exame que ele tinha feito 2 meses atrás. O Uhum. paciente esquece. Então, por exemplo, às vezes, isso a gente vê diariamente. Eu agora tenho um dia da semana que eu fico acompanhando a ressonância do lado da máquina lá. Eu converso com o paciente que vai entrar na máquina e acompanho o exame dele. Entendi. Aí você chega lá para conversando com o paciente, tá? Você já fez esse exame antes? Não, nunca fiz. Aí você bota aqui o E login dele acha? do lado e fala, o cara tem 3 exames. E aí, esse cara provavelmente chegou no neurologista dele e falou, não, eu nunca fiz uma É, mas ressonância de crânio. ele tá com crédito, porque se ele tá indo no neurologista, né? Então, mas, tipo assim, é um dinheiro jogado fora, né? Sim. E isso aumenta a mensalidade de plano de saúde de todo mundo. Com certeza. Então, tipo assim, é isso que eu tô falando. A gente tem que pesar muito, Uhum. tem muita coisa nessa balança aí de como é que a gente vai resolver todas essas questões. E a IA é uma das coisas que, para esse tipo de manejo de dado, ela é tipo assim, ela não precisa te mostrar todos os bancos de dados do paciente, mas te falar assim, ó, esse paciente fez uma ressonância há 3 meses atrás. Entendeu? Tipo assim, apareceu uma Posso ter um notificaçãozinha. registro sem ter o acesso ao exame, Entendeu? Tipo não é? assim, Quem fez o exame ou quando foi feito. Mas posso ter no histórico tá dito, ó, foi feito o exame. então, por exemplo, isso tem umas iniciativas no HC disso também hoje, que é, por exemplo, dependendo do CID do paciente, porque às vezes acontece esse tipo de coisa. Tu imagina num universo gigante, que é o que a gente tem, um erro que acontece 0,1, a gente já tinha conversado sobre isso, né? Acontece muitas vezes. Sim. Então, tipo assim, o cara vai pedir uma ressonância de crânio, mas na verdade ele bota da transição crânio-vertebral. Entendeu? É um exame errado. É outra coisa. Uhum. Mas às vezes tá perto ali, ele digitou errado e tal, não sei o quê. E aí, tipo assim, uma das coisas que o HC tá fazendo é, para cada CID, você sabe quais são os exames que aquele paciente vai pedir. Uhum. Então, Entendi. o cara chega lá e ele limita, entendeu? Tipo assim, ó, esses exames aqui, você tem certeza que você tá pedindo certo mesmo? É isso mesmo que você quer, entendeu? Tipo assim, esse tipo de algoritmo tem possibilidades muito grandes para ajudar na produtividade e na condução Uhum. desses pacientes. Heitor, você falou de um programa de uma startup lá na Holanda, lá em Amsterdã, que iria desbravar, vamos dizer assim, revolucionar o estudo do AVC e ele nunca surgiu. Mas tem inteligência artificial que faz laudo já? E não funciona ou não tem? Os caras não levaram isso pra frente. Não, fazer o laudo não que eu conheça, eu não conheço. Hoje, os algoritmos de inteligência artificial que a gente lida de detecção, o pessoal da Mama trabalha com alguns, que é para detectar câncer de mão em mamografia, mas isso não é na minha área. Mas é pior do que o humano. Detectar nódulo de pulmão também, mas também é pior do que o humano. E do sangue na cabeça, né? Isso a gente trabalha direto Uhum. no lugar que eu trabalho. Tem os algoritmos de detecção de hemorragia. Então, se tem um sangue na cabeça, isso apita no sistema lá, né? Na hora que o paciente faz o exame, o programa que a gente lauda apita, ó, entrou um exame que tem hemorragia. Mas, assim, Mas ele te dá uma sugestão, é não, isso? ele só fala, tem uma hemorragia. Só que ele erra muito, cara. É um negócio que é impressionante, que eu conheço de gente que desligou o programa por causa... O que eles fazem? Eles botam... É uma questão de sensibilidade, né? Sim. Então, tipo assim, ele vai errar mais ou menos dependendo de como ele prefere errar para mais. Então, tipo assim, ele poderia diminuir a sensibilidade dele Entendi. e errar menos, mas quando ele apitar, ele tá mais certo. Entendi. Mas ele prefere Ele prefere apertar mais para não isso, deixar passar. para não deixar Beleza. passar. Isso. Pra Ele ser... prefere que a gente veja exame que é falso positivo do Entendi. que passar um negativo. Então, Mas fazer o laudo, abrir o exame aqui, o laudo tá aqui, não. Mas aí tem as inteligências artificiais de produção. Então, por exemplo, explica aí como é eu que é. laudo exames Isso é uma revolução que eu peguei impressionante, que é do SpeechMike, né? Que é o do... não sei, eu acho que vocês usam no direito também, Sim. né? Então, antes, quando a gente fala milhares de palavras por dia, né? Cada laudo é 500 palavras que a gente fica falando ali na frente do negócio. E antes era um microfone especial que você tinha que falar, ficar dias treinando. Aí depois você tinha treinado muito, você laudava e depois ficava uns 5 minutos corrigindo tudo, tinha ficado errado. Hoje, com o algoritmo de inteligência artificial,
Você vai falando eu não consigo. Tem um colega que está atrás de mim, eu não tô entendendo uma palavra do que ele tá falando atrás. Especialmente do revestimento, uma coisa e a IA tá pegando tudo lá, cara. E é impressionante que eu não entendo o que o cara tá falando, porque ele fala muito, muito, muito rápido, mas o algoritmo já tá treinado, já entende o que é que ele tá falando e já tá aparecendo tudo ali na tela. E aí isso aumenta a produtividade, né? Então esse cara que laudava antes 30 exames tá laudando 40. Tá, ele tá vendo, à medida que ele tá analisando, ele tá ditando o laudo. Tá ditando o laudo. Aí o laudo vai sair escrito, ele já tá ditando e lendo ao mesmo tempo, que tá com 4 telas. E, tipo assim, hoje a gente... Isso é outra coisa, possibilidades da tecnologia, né? Então, tipo assim, você abrir um exame que nem desse cara aí que tá esquecendo tudo. Modelo cérebro degenerativo. Aí já aparece um pré-laudo feito, né? Tipo assim, aí aparece um modelo com as frases que eu já costumo usar. E aí você já vai só corrigindo ali os detalhes e tal, não sei o quê. Ganhos de produtividade. Mas não tem, por exemplo, nada nesse sentido de joga a imagem aí e ele vai me dar um generativo, me dar uma resposta ou uma sugestão. E tem pouquíssimo, a gente pelo menos não conhece, pouquíssimo incentivo da indústria para isso. Por quê? Eu não sei, eu acho que eles têm medo porque os grandes players, né? Eles ainda não conseguiram essa bala na agulha, então eles tentam mais fazer coisas do tipo, vamos acelerar o exame, que eu ganho, eu continuo sendo amigo deles, do que tentar substituir eles e os caras não quererem mais comprar nada da GE, nada da Philips, nada não sei o quê, porque a Philips está querendo acabar com o radiologista, entendeu? Eu não sei, mas a gente vê o incentivo maior do dinheiro em coisas de aumento de produtividade do que de mas coisas o que eu de não substituição. entendo, o que eu não consegui entender, eu não sei se tu tem essa resposta. Por que é que os algoritmos de reconhecimento facial, por exemplo, funcionam tão bem e são com imagem? Isso. E os algoritmos da radiologia dos exames clínicos não funcionam tão bem? Porque isso assim, você contou a história aí, cara, acho que foi uma das primeiras coisas que eu ouvi, talvez de ti. Não, os caras estão dizendo que você carrega lá a imagem, ele me dá 3, 4 opções, eu vou lá e marco essa aqui. O cara tem tumor degenerativo, sei lá, não tem nada disso. Tumor degenerativo, laudo pré-pronto de tumor degenerativo. Puf. Mas ele foi que me deu a sugestão de resposta. Então era algo, de fato, que se esperava que acontecesse. Desde 2016, 2017, que você falou. Quem é leigo como eu tô sabendo agora que isso não existe nada nesse sentido. E eu queria entender por quê. Por que funciona tão bem para reconhecer a minha face, tirar uma foto minha na multidão, assistindo um jogo de futebol, carregar lá, ele vai me achar rápido. E por que um exame... O que seria? Então tem aí a história do pombo lá, né? Pra quem não conhece a história do pombo, então você pega uma imagem lá, e tem um estudo famoso francês lá, que ele pegava o pombo e mostrava 2 lâminas de um câncer de mama, né? 2 biópsias. E aí cada vez que o pombo marcava o câncer, ele era recompensado com uma comida, né? E aí eles com isso treinaram um pombo que aprendeu a reconhecer câncer de mama. Mas, por exemplo, o que funciona Porque a acuidade visual do pombo é muito maior do que a do humano. Mas assim, a pergunta pro pombo isso é câncer sim ou não? Ele não sabe. A pergunta pro radiologista, pouquíssimas vezes isso é câncer sim ou não? O laudo do radiologista não é isso é câncer sim ou não. Meu laudo não é sim ou não. O que é que tem aí? O que é que tem aí? Isso sou eu ou não, que é um reconhecimento facial, entendeu? Tipo assim, não é assim que funciona. Eu vou falar assim, essa lesão tá pegando área tal, que tá pegando área tal, que é o que vai ajudar o neurocirurgião a operar. Tem sinais de agressividade ou não. Muitas vezes o aspecto de imagem de uma coisa para outra, então, por exemplo, quando você vai falar de inteligência artificial, ou de reconhecimento facial, você tá falando de coisas únicas, né? Tipo assim, eu vou reconhecer que esse rosto é essa pessoa. Pronto. Mas na imagem tem muitas doenças. Tem muitas formas de ser um câncer de mama. Isso, um câncer de mama pode ficar de várias formas, e aquela imagem que é uma das formas de câncer de mama pode ser muitas outras coisas que não são câncer de mama. Então, tipo assim, tem os 2 tipos de erro, entendeu? Tem tanto a imagem que... Essa última parte eu não entendi. Tem um nódulo lá tem uma imagem... que é igual um câncer de mama, mas não é câncer de mama? Mas não é câncer de mama.
Tem muito isso na imagem de forma geral. Tanto os falsos positivos quanto os falsos negativos. Eu não Então, tipo sabia. assim, você pega uma imagem que tem várias coisas, você pega um padrão de imagem. Várias coisas podem dar aquele padrão de imagem e essa mesma coisa, tipo assim, então isso aqui pode ser um câncer, um AVC ou uma trombose venosa. Entendi. O câncer também pode se aparecer de outras coisas. Entendi. Entendeu? Então, tipo assim, não é só que isso, além de ser outras coisas, entendeu? Cada exame tem mais de uma assinatura, entendeu? Então é muito mais. Será que a gente vai chegar nisso? Ou não? O que tu acha? Eu acho que sim. Eventualmente, fatalmente, a gente vai chegar. Uma hora esse cara, esse pombo robô, vai aprender que ali é um câncer. Ou não é. Mas aí, aqui a gente tem a questão ética também, né? Então, tipo assim, se alguma hora esse exame vai sair sem ninguém olhar, porque até hoje, até exame de laboratório, até um hemograma que é completamente automatizado, alguém assina lá o laudo, né? Como Assina? é que assina? Sai com laudo. Todo Não, exame sai. Não, tá. Sai com assinatura. Sai com assinatura. Mas alguém Isso. assinou? Agora, quanto tempo vai demorar pra isso aí sair e ninguém ter nem olhado? Tipo assim, vai tomar uma conduta de uma cirurgia com um exame que ninguém olhou? Eu não consigo, eu morrendo, vivendo isso. Cara, eu vou te dar um exemplo assim, disso. Não um exemplo, mas assim, uma ilustração. Eu tenho certeza, não vivenciei essa época, óbvio, mas eu tenho certeza que quando alguém inventou a calculadora, sempre tinha alguém para dizer assim, rapaz, tá errado. Vai lá e refaz o cálculo. Não vai lá e refaz o cálculo, não. Pô, eu passo 12 horas para fazer essa conta aqui e tu apertou 5 botões aí, 1 milésimo de segundo saiu. Vai lá e refaz o cálculo. E eu tenho certeza que alguém várias vezes achou o erro lá e disse que não vai funcionar. Eu não sei, eu tirei isso da cabeça agora, eu não sei quando foi inventada a calculadora, quando ela socialmente se tornou melhor do que a nossa cabeça, porque hoje tem gente que vai fazer 2 mais 2 para pegar a calculadora. Mas já teve um tempo que não, cara, a gente desconfiava da calculadora. Tá. Será que se já chegar nesse ponto da radiologia vai demorar? Mas tem uma questão fundamental aqui que é o método, né? Tipo assim, tu fala numa calculadora... Sim, um exemplo banal. Isso, é matemática. Claro. Mas quando você... para você treinar algoritmo, você tem que ter você treina ele usando um método, falando para ele, ó, essa imagem aqui é câncer, essa imagem aqui é câncer, essa imagem aqui padrões. é câncer. É isso. Mas o que você fala, tipo assim, ó, isso aqui com certeza é câncer, tipo assim, o padrão ouro que você tá dizendo, né? Tipo assim, a resposta correta para ele a ressonância, por exemplo, a imagem de forma geral, coisas da saúde de forma geral, elas não são perfeitas. Então, tipo assim, o método ressonância, ele tem as limitações intrínsecas dele, que é muito difícil, por exemplo, hoje eu diferenciar do que é um tumor e do que é um edema, que é água. Tipo assim, uma coisa está inchada na cabeça e que é um tumor que está infiltrando esse lugar. É muito parecido. Então, o método tem umas limitações que é muito difícil você... Entendeu? Tipo assim, não é só que a inteligência artificial vai reconhecer até o ponto que a imagem reconhece. Isso, exatamente. Tipo assim, tem as limitações intrínsecas do método. Mas aí, claro, tipo assim, quando eu entrei na ressonância, quando eu entrei na radiologia, a melhor máquina de ressonância era de 1,5 Tesla, né? Que é uma medida que a gente faz do campo magnético. Aí surgiu a revolução do 3 Tesla, que era não sei o quê. Agora estão fazendo exame de 7 Tesla, já estão treinando exame de... que você vê, cara, é um nível de resolução espacial muito maior. Então, tipo assim, tá tendo evolução em todos os sentidos. Porque eu tô falando que com as ferramentas que a gente tem hoje não. Eu acho muito impossível não, né? Muito improvável que a gente treine algoritmos com um método tão impreciso por natureza. Entendi. E isso na saúde de forma geral. É muito difícil você ter métodos não invasivos, né? Treinar métodos não invasivos para dar diagnóstico de qualquer coisa. Tá.
Buguei até, inclusive, agora aqui. Muita informação, muitos pixels aqui, tá? Dá um exemplo de outra IA que você usa. Você falou do SpeechMic, falou do acelerador de exames, né? Uhum. Que esse eu achei fantástico. Eu uso. Então, eu tava até contando pra ti antes de começar o podcast que eu uso IA hoje pra fazer aula, eu uso IA hoje pra escrever, eu uso IA hoje pra. Eu achei engraçado esse de fazer aula, que, cara, é impressionante o tão mais fácil que é e o tão bonito que fica esses algoritmos E como mudou minha vida, cara, fazer aula. Tipo assim, você criar o roteiro da aula e depois você pedir pra gente elaborar tipo assim, até como elaborar os slides de cada coisa. Então, você fazer o storytelling da sua aula, você vai dando as informações e tal. Isso aí é uma coisa O que que tu usa pra fazer isso? os roteiros geralmente eu faço no chat GPT e eu uso Beautiful AI, é uma ferramenta que eu uso Pra fazer os para slides. fazer os slides. Só que aí hoje me deixou na mão, porque ele funciona no Chrome. E aí eu cheguei lá no auditório, aí eu tinha que usar no computador dos caras, e aí se eu baixar como PowerPoint, aí eu não consigo baixar os vídeos, minha aula tava cheia de vídeo, e aí foi uma confusão, cara, pra eu conseguir instalar meu computador no sistema dos caras e tal, não sei o quê. Que era Windows e tu era Mac, é isso? Não, é porque eles tinham isso, eles não tinham. Eles tiveram que improvisar o HDMI para entrada, Entendi. porque o telão deles lá não tava. Cara, eu fiz um experimento esses dias com o ChatGPT. Eu tenho uma versão paga do ChatGPT, e aí na versão paga você pode carregar os PDFs. E aí eu tava aqui na função, eu digo isso muito para meus alunos: olha, uma das funções mais engenhosas de ser professor é elaborar a prova, montar uma prova, principalmente quando é uma prova subjetiva, que você quer ter um trabalho de fazer uma coisa condizente com suas aulas, porque se for para botar qualquer coisa é fácil. Aí eu tenho um material de apoio que eu fiz, eu separei o trecho como se eu tivesse separado o trecho do livro, das leis, carreguei os dois no chat GPT e comecei a dialogar com ele. Eu quero que você faça uma questão, um caso envolvendo esse artigo, esse ponto, tal. Cara, ele me devolveu, assim, os prompts, o resultado. Em 20 minutos, minha prova estava pronta. Eram 2 provas que eu tinha que elaborar. Isso é uma tarefa, cara, que eu levava, né? Que agora eu não vou mais levar, mas que eu levava 2 horas para fazer. Para deixar tudo redondinho, sabe? Para elaborar 2 provas, porque tem que ter o mesmo nível de dificuldade, as 2 provas. Eu tenho que abordar todos os assuntos. Tem uma série de variáveis que o professor leva em consideração para ficar condizente com a aula, para ficar justo, o grau, misturando questões fáceis, médias, difíceis, enfim. E eu fiz em 20 minutos. Saiu a provinha pronta, revisei, formatei, mandei para impressão, foi aplicada e fizeram a prova. Eu falei: pessoal, e aí, o que vocês acharam da prova? Tinha uma questão repetida do ano passado, como eu disse para vocês, que vocês iam ganhar esse ponto. E as outras? Professor, tava difícil aqui, olha, não fui eu que fiz não, essa prova, o chat GPT. Pois agora eu vou estudar pelo chat GPT. Pronto, ótimo. Você já botou o chat GPT para responder? Não é o mecanismo adequado. Ele não é um oráculo. Se você fizer isso, você vai achar respostas erradas. Por exemplo, tem matéria dizendo que o advogado botou... Não, mas pra ver se ele passaria na tua matéria. Ele acerta, mas ele erra também. Não dá para confiar. Tem caso que aconteceu, então, que o advogado mandou o ChatGPT fazer a petição, o ChatGPT fez a petição e inventou um julgado, inventou um precedente. E o cara jogou lá sem revisar e deu ruim para ele. É engraçado isso. Eu tava escrevendo minha tese recentemente, né? Escrevi e qualifiquei agora. E eu tentei usar para isso, né? Então, a minha tese é uma coisa muito específica, né? Então, você pega, você vai para a fronteira do conhecimento, né? Para você fazer o doutorado, você tem que criar uma coisa nova por filosofia do negócio. Né? Só nesse sofrimento aí também. E aí, cara, eu conheço os artigos dos pesquisadores que estavam fazendo trabalho juntos comigo, que são os artigos que eu geralmente cito.
E é um assunto bem específico, e eu conheço bem a literatura daquele mundinho ali, né? E eu fui testar o ChatGPT. Então, quando você pergunta o que é AVC, ele tira 10. Você pergunta qual é o papel da circulação colateral no AVC, uma coisa bem mais específica. Aí ele já começa a errar. Aí você começa a perguntar coisas mais específicas ainda, que é coisas que eu estou estudando na minha tese, aí ele erra tudo. Erra tudo. Ele começa a inventar coisas, Exato, literalmente. exato. Mas, se você vai mais específico ainda, então eu cheguei lá e perguntei um trabalho que eu publiquei numa revista indexada, revisada por Sim. pares. Uhum. Uma tese bem específica que eu publiquei nessa revista, que era tipo, a variável tal leva ao aumento da variável tal que causa tal coisa. E eu perguntei bem específico. E ele acertou. Ao ponto de eu ter certeza que ele leu meu artigo. E aí, eu tava vendo um podcast, sei lá, umas 2 semanas atrás, que era o pecado original da AI. Que é desses modelos, e reza a lenda que, por exemplo, essas empresas tipo OpenAI, Google, Facebook, eles acabaram a literatura de língua inglesa. Eles mineraram tudo que existia de publicado em qualquer biblioteca, em qualquer coisa. E aí a primeira pergunta que eu fiz é por que a Elsevier, porque o meu artigo foi publicado numa revista que vende aquele conteúdo e que ganha dinheiro com isso, que é uma das maiores empresas do mundo. Que eu tenho todos os meus problemas com ela, tipo assim, eticamente, eu sou um cara que acredita que todo conhecimento tem que ser público, mas tipo assim, por que a Elsevier ainda não foi atrás de processar esses caras, entendeu? Por que o New York Times não foi atrás ainda de processar esses caras? Tipo assim, porque claramente, é claro e óbvio que eles estão divulgando conhecimento que pertence a outras pessoas, né? Então é um negócio que eu não sei como é que vocês estão esperando que isso vai se desdobrar daqui pra frente. Na verdade, se eu te disser qualquer coisa, eu tô chutando. Porque se tem uma coisa que a gente tem certeza hoje no campo da inovação, da regulamentação de inteligência artificial, é que a gente não sabe de nada, cara. A gente vai ter que... O Nazareno veio aqui no primeiro episódio e usou uma ideia muito... Os gregos, os romanos inventaram o direito como a gente tem ele hoje. Nós vamos precisar reinventar tudo, porque não casa o que a gente tem escrito de lei com... É como se nascesse um novo corpo humano, cara. Tu vai ter que aprender a fazer exame novo. Então, uma nova espécie de Homo sapiens. Não é mais o sapiens sapiens. Não sei nem se é sapiens sapiens, né? Quantos sapiens tem depois. Mas, enfim, é como se nascesse uma nova espécie. Tipo, não dá pra tu usar as técnicas que tu tem hoje nesse novo corpo. A gente tá no direito vivendo, encaminhando para isso. Se eu olhar para te responder essa pergunta com base no Código Civil, cara, o Código Civil foi criado lá em Roma, irmão. A Constituição, a primeira ideia de Constituição vem lá nos Estados Unidos, 1700 e muito. Entendeu? Por mais que a gente tenha evoluído, acompanhado esse estudo... disso? A Europa e os Estados Unidos? Europa. A gente até brinca, né, que a Europa tá estudando porque ela não consegue fazer. Quem está desenvolvendo inteligência artificial no mundo é China e Estados Unidos. De longe, de longe. E a Europa, como não está conseguindo acompanhar, está regulamentando. E é isso. Assim, qualquer coisa que eu te disser aqui, vai ser assim, assado, é um chute. E para dar chute, se for para dar chute, eu prefiro dizer que eu estou chutando. Porque, sinceramente, eu prefiro nem chutar. Eu dizer, cara, não sei o que vai acontecer. Esses marcos de lei que toda semana sai no jornal, então, PL da toda regulação... semana sai. Toda semana. Então, esse é o problema. Sai toda semana. Cara, nós vamos aprovar até o final do ano um marco legal da inteligência artificial no Brasil. Vai ser aprovado. Isso eu não boto minha mão no fogo, mas aí eu tenho informações de que conheço pessoas lá que estão trabalhando nas comissões e que está arranjado para ser aprovado. Cara, ano que vem nós vamos ter que fazer outro. Certo? E não é uma alteração. É um novo marco legal, cara. Porque daqui a um ano daqui a um ano o ChatGPT vai ser lá o quê? O SpeechMike vai fazer sei lá o quê? A mineração de dados vai fazer sei lá o quê? O que eu sei é que daqui a um ano esse regulamento que a gente vai aprovar hoje não vai ser aplicado. A gente tem um regulamento europeu que saiu esse ano, em janeiro. Ele não entrou em vigor, ele foi publicado para a gente conhecer. 200 e tantas páginas.
Quando eu terminar de ler, vão mudar e a inteligência artificial vai mudar e vai ficar tudo para trás. Esse é um sentimento que eu tenho, assim, com relação a acompanhar a regulamentação de inteligência artificial. Não tenho muitas, como é que eu posso dizer, esperanças disso se acalmar nos próximos 10 anos. Acho que a partir daí é que a gente vai conseguir construir, visualizar um cenário. E aqui, falando de futurologia e partindo para o encerramento, e aqui uma futurologia mesmo, um chute, uma brincadeira, cara. E aí? Como é que tu acha que vai ser o Heitor radiologista daqui a 10 anos, em 2034? Com teu filho já pré-adolescente cantando gol do Flamengo do teu lado. Cara, eu acho. Esse é um exercício difícil, hein? Mas eu espero, pelo menos, né? Eu espero que o exame esteja mais rápido ainda. Então eu acho que a demanda vai ser cada vez maior, o custo de fazer o exame vai estar bem menor. Isso é ótimo, cara. Isso é ótimo. Isso é maravilhoso. Porque hoje, se você não tem um plano de saúde, você fazer uma ressonância para a maioria da população brasileira. Né? Sim, eu acho. Isso é o lado bom da coisa, né? Eu acho que o exame vai estar mais acessível, mais rápido. Eu acho que o meu trabalho vai ser menor também. Então, eu não sei se vai ter um pré-laudo já, tipo assim, para eu revisar. Sim. Mas com certeza eu vou fazer esse laudo em poucas palavras. Então, tipo assim, eu provavelmente vou olhar e vou falar assim, isso é uma doença de Alzheimer grave. E vai aparecer e eu vou mudar pouca coisa daquilo ali que vai estar escrito, entendeu? Tipo Entendi. Assim, eu acho que algum algoritmo vai ver junto com o pedido médico, com alguma coisa da imagem. Vai combinar as coisas. Vai combinar e com o que eu falar vai sair uma coisa ali bem... Ele vai dizer assim, ele tá procurando isso, ele respondeu isso, vamos cruzar as informações e vai gerar isso. Eu perco ainda isso, tipo assim, aqui é mais viés de otimismo, porque eu odeio isso, sabe? Então, tipo assim, quando eu vou laudar um exame, é muito clique, cara. Então, tipo assim, eu clico aqui, eu vou clicar para abrir o exame, esse exame bem aqui, aí eu clico, aí é um programa para aparecer a imagem. Aí eu tenho que clicar ali para aparecer a história. Aí eu tenho que clicar ali para ver os exames anteriores. Aí eu tenho que clicar aqui para botar a máscara. Aí eu tenho que clicar aqui. Então, tipo assim, cara, quando tu termina de clicar tudo, aí eu falei com o paciente, eu tenho que clicar aqui para falar que eu falei. Eu espero muito que abra o exame e já apareça aqui tudo que eu tenho que saber. Aqui embaixo já vai. Entendeu? Tipo assim, todo esse. Eu espero muito que tudo isso esteja. Mas eu acho que essa é a parte mais fácil, talvez. Eu não sei, cara, porque a sensação que eu dou é que cada vez piora. Como as coisas estão ficando cada vez mais... então, eu acho que, pelo menos nas empresas que eu trabalho, tenho muito medo de cibersegurança, né? Então, onde fica o laudo não é onde fica a imagem. E tipo assim, os caras tentam botar gatilho pra tudo e tal, não sei o quê. É um negócio que, tipo assim... O sistema de laudo do Fleury, por exemplo, o sistema onde fica todos lá, funciona no MS-DOS, cara. É um negócio assim, é um banco de dados fechado, antiguíssimo. No MS-DOS, funciona, cara. Roda num programinha de MS-DOS lá. É um negócio impressionante. Tipo assim, hoje, tipo assim, na radiologia já tem modelos de laudo, que é tipo o laudo que eles chamam de direcionado pro paciente. Então, ao invés de tu ver aquele laudo feio lá, tipo assim, com um monte de palavra, vem a imagenzinha bonitinha, escala em número e tal, não sei o que. Tipo assim, no Fleury é impossível fazer isso, porque isso no editor de texto lá do MS-DOS nem comporta, entendeu? O Pax até faria, mas eles têm medo de migrar isso para outro lugar e perder ou botar na mão de outra pessoa. Cara, mas isso é um movimento. Isso é um movimento que eu acho que o Fleury tá seguindo. Tem muita gente, Heitor, que fala o seguinte, cara, daqui a uns anos eu vou voltar a usar telefone e lanterninha, aquele de jogar cobrinha que a gente jogava na hora da aula, pô. Já pensei nisso. Vai usar o Nokiazão. Vamos voltar pro lanterninha, pro StarTAC, aqueles... Eu tenho vontade de dizer, eu passo o dia na frente de 4 telas, cara. Quando você tá no sofá, eu quero um Nokia mesmo, eu não quero ficar vendo Twitter quando eu tô sentado no sofá, velho. Eu acho que isso é um movimento, né? O mundo vai voltar a ser analógico um dia, talvez.
É uma tendência. Cara, eu queria te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, Cara, cara. foi muito massa. É aqui, é aqui a câmera. Não deixe de se inscrever no canal. Eu tô aprendendo a ser blogueiro. Não nasci para ser blogueiro, mas eu tô aprendendo a ser blogueiro, youtuber. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Comenta aqui embaixo se você gostou. Se você não gostou também, comenta aqui. Os haters também são bem-vindos. E fica aí até o próximo episódio, pessoal. Valeu!